professor Antônio Francisco Ramos, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, campus Angical. É com muita satisfação que estou hoje participando deste momento, né? E aproveito para agradecer o convite que a mim foi feito pela doutora Oleneva Sanches e também pelo doutor Carlos Matias, né? Espero que com nossa discussão nós possamos contribuir de alguma forma, né, com esse evento grandioso que oportuniza, né, profissionais e pessoas a discutirem sobre o tema etnomatemática nas suas diversas facetas, né? Em particular suas contribuições para o campo de uma educação humanista. Então vamos nós. Pois bem, do que vamos tratar? O nosso tema de discussão para este momento refere-se à etnomatemática como perspectiva de estudo dos artefatos culturais indígenas e africanos no contexto da Lei 11.645 de 2008. Nós vamos aqui fazer um breve relato da nossa experiência que articula a etnomatemática no ensino, pesquisa e extensão, tendo como objeto principal de interesse de discussão os artefatos indígenas e também africanos. Para tanto, nós vamos olhar, por meio da etnomatemática, principalmente os artefatos relacionados às cestarias de origem indígena, que são endêmicas ou bastante presentes na região onde o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia se encontra, no município de Angical, que tem uma relação direta com diversos municípios da região que são resultados de antigos aldeamentos indígenas, né? E lá existe uma riqueza de produções artesanais que escondem em suas práticas conhecimentos matemáticos, né, que dificilmente conseguem adentrar no contexto da escola. E essa abordagem, por meio do qual nós temos operacionalizados, por meio do grupo de estudo que nós criamos, para justamente explorar as discussões relacionadas a essa temática, né? E além dos artefatos de origem indígena, nós buscamos também levar para o contexto educacional jogos de tabuleiros africanos como dispositivo de fala, como dispositivo de produção de conhecimento e de convivência, né? Então são dois viés de discussão que nós vamos tentar aqui relatar um pouco da experiência do que tem sido essa construção para nós do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Piauí, do campus de Angical. Bom, é importante dizer que essa experiência que nós vamos relatar agora é fruto inicialmente, né, de uma das linhas de interesse de estudo do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Inclusão e Política Pública, o GPIP, do qual eu faço parte, do qual eu sou membro, e desenvolvo como linha de pesquisa voltada para a questão da educação e diversidade, em que a etnomatemática se constituiu justamente como um dos elementos importantes, né, dentro dessa linha. E, paulatinamente, foi ganhando autonomia e se transformando, vamos dizer assim, num grupo ainda não formalizado do ponto de vista do seu cadastro na base do CNPq, mas que já tem uma certa autonomia e uma caminhada que nos possibilita, né, apresentar o que nós vamos hoje mostrar aqui para vocês, tá bom? Bem, nosso primeiro ponto de discussão acerca desse assunto, né, é dizer qual é a origem desse nosso trajeto, né? No ano de 2016, eu tive a oportunidade de ministrar um componente curricular do curso de licenciatura em matemática, denominado Núcleos Temáticos 2. Nessa disciplina, existe um conjunto, na época existia um conjunto de sugestões de temas que poderiam ser trabalhados pelo professor de uma forma bastante livre, né? Desde a definição da ementa, ou seja, dos conteúdos que deveriam conter, ao método que deveria ser utilizado para fazer a abordagem desses conteúdos. E dentre as previsões de temas a serem trabalhados, estava previsto a história e cultura brasileira, afro-brasileira e indígena, né?
com foco em particular na Lei 10.639 e na Lei 11.645, respectivamente do ano de 2003 e do ano de 2008. Né? Nessa oportunidade, nós, no caso eu falo nós porque inicialmente eu comecei a organizar essa disciplina, mas tive a oportunidade de compartilhar com o professor André Oliveira. O professor André Oliveira é sociólogo e mestre em antropologia pela Universidade Federal do Piauí. E na oportunidade nós pudemos então compartilhar a organização e operacionalização deste componente curricular. Inicialmente, né, fiz uma breve busca nos acervos da biblioteca para sabermos quais eram as possíveis bibliografias que poderiam ser utilizadas como referenciais que estruturasse esse componente curricular. Nessa primeira busca, né, nos deparamos com um verdadeiro vazio, quase que uma escassez completa de materiais a respeito do assunto. Né? Entretanto, existia apenas um exemplar de um livro que justamente focava a Lei 10.639 e de forma muito breve também algumas discussões relativas à história e à cultura africana e afro-brasileira. Diante dessa escassez de material, nos lançamos à busca de possíveis referências bibliográficas que pudessem, então, balizar a estruturação de uma proposta de formação de professores voltado para essa temática, mas que nos possibilitasse dialogar diretamente com a especificidade que é a formação do professor na área da licenciatura em matemática. Né? A partir desse levantamento inicial, nós conseguimos chegar a algumas sugestões de bibliografias, dentre as quais, por exemplo, no campo da etnomatemática, né, as obras de Paulo Guedes, que nos possibilitou, então, entender e conhecer um pouco dos sistemas de contagens e no contexto da possibilidade dos sistemas de contagens africanos, encontramos também a possibilidade de entender um pouco sobre diversos elementos da cultura africana que também, de alguma forma, já eram conhecidos aqui no Brasil, mesmo ainda que de forma incipiente. A exemplo dos jogos africanos, em que a gente teve a oportunidade de mapear um primeiro jogo, que foi o jogo de Tarumbeta, que nos despertou o interesse, porque o jogo, além de trazer a possibilidade de trabalharmos um elemento que está diretamente ligado à cultura africana, trazia modos de pensar a matemática, que de certa forma não é operacionalizado nas nossas escolas, no caso as escolas do contexto da cultura brasileira. Então esse foi um primeiro texto do campo da etnomatemática que nós tivemos a aproximação. E a partir desse material fomos chegando a outros, como os textos de Ubiratã D'Ambrosio. Mas faltávamos ainda uma discussão com relação ao currículo, visto que a Lei 10.639 e 11.645 trazem implicações justamente sobre o currículo escolar brasileiro, em que introduz a necessidade, melhor dizendo, a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura, em particular no campo da arte, da história, mas com abrangência em todo o currículo escolar. Dessa forma, não escapando também a área da matemática. Então, nós chegamos até o material de Tomás Tadeu, de Giroux, que nos possibilitou fazer uma discussão do currículo a partir da perspectiva de uma sociologia crítica e de uma pedagogia crítica. Então, esses foram os dois primeiros materiais que a gente utilizou para fazer, digamos, uma primeira aproximação de uma proposta para operacionalização da disciplina núcleos temáticos. Depois daí, nós fomos incorporando outros materiais, como os textos de Raul sobre a história da infância do povo Chaga da Tanzânia, na África. Além desse material, nós fomos também nos aproximando de outros materiais importantes,
que de certa forma nos possibilitou aí fazendo uma convergência para o campo dos jogos de tabuleiros africanos, e fomos então identificando, né, materiais que já traziam algumas experiências implementadas no contexto brasileiro, principalmente com os jogos de tabuleiros africanos. A exemplo, né, na época, no ano de 2016, um material recém-lançado, né, nas livrarias, que foi o livro do Rinaldo Pevidó, que é o livro dele que, na verdade, retratava, né, ou retrata, melhor dizendo, o seu trabalho de mestrado com o jogo de Mancala. Então, aquele foi então um dos primeiros referenciais nossos que nos possibilitou então uma aplicabilidade e uma coisa mais concreta daquilo que já começávamos a ter uma ideia de como seria de fato a sua consubstanciação e, por conseguinte, a sua operacionalização. Então, estávamos ali então com os principais elementos postos em mãos para a gente fazer essa estruturação. E a partir do material de Rinaldo, fomos chegando a outros materiais também, como as produções do Dr. Henrique Cunha, né, que faz justamente uma discussão sobre as questões relacionadas à afroetnomatemática, a formação de professores em relação à Lei 10.639. Então, esses foram alguns dos principais textos, dentre muitos outros que a gente foi agregando aos poucos, nesse processo inicial de experiência com os núcleos temáticos, né, e que nos deu a oportunidade de uma aproximação inicial com as discussões no campo da etnomatemática. Então, a partir desses referenciais, nós organizamos essa proposta de um plano para este componente curricular, estruturado em 3 blocos de conteúdo. O primeiro bloco de conteúdo versou sobre a história e a cultura afro-brasileira e indígena, em que os principais autores que contribuíram para uma fundamentação dessa discussão baseou-se nos textos de Henrique Cunha, como falei anteriormente, de Henri Giroux e o Roger Simon. E isso para discutirmos um pouco essa relação entre a Lei 10.639 e uma concepção de currículo, né? A partir da ideia que correlaciona currículo e também cultura popular. E para adentrarmos um pouco na questão da história e da cultura africana e afro-brasileira, tivemos como referência um texto, né, do Vicente Capoia, né, que nos possibilitou então olhar de uma forma bastante abrangente os diversos aspectos que diz respeito à África no seu contorno geral, desde seus aspectos sociológicos, políticos, econômicos, culturais e geográficos, né? Então, a obra desse autor foi bastante interessante para que nos desse essa visão inicial e mais geral sobre a história da África, né, nos seus aspectos sociais e culturais. E, além desses elementos, né, tivemos também a oportunidade de chegar até um dos textos da Sandra Petit, que nos trouxe o legado da discussão sobre a pretagogia, né, como uma perspectiva, uma possibilidade de se entender também a questão da história a partir dos próprios indivíduos, né, em que é possível, então, por meio dos dispositivos adequados, fazer emanar os elementos que compõem a cosmovisão africana e afro-brasileira, né? Em que a ideia de ancestralidade é um elemento importante, da circularidade, né? Da corporeidade, para citar algum dos elementos que compõem a cosmovisão africana, e que os estudos da Sandra Petit como uma perspectiva pedagógica nos ajudou bastante a ter uma melhor condução na organização, inclusive da nossa prática, né? Então, essa foi um texto importante, né? As contribuições da Sandra Petit. E com relação à cosmovisão africana ainda, né, além da Petit, os textos também de Henrique Cunha nos ajudou a construir uma visão que, digamos assim, nos serviu como um parâmetro, né, para que a gente pudesse nos aproximar cada vez mais do que efetivamente estávamos ali construindo enquanto uma compreensão acerca de uma concepção de cosmovisão africana, né? Em particular a relação disso com a matemática, né? E aí nós encontramos nessa relação com a matemática outros materiais importantes, inicialmente um artigo do Gustavo Henrique Ford, né? Posteriormente a sua dissertação de mestrado, que foca justamente a questão do jogo de Mancala, matemática,
a história, né? Então foi um texto assim bastante importante para o momento inicial que estávamos aqui nos aproximando dessa temática, né? E o texto de Paulo Guedes se somou também a esse momento. Né? Um terceiro bloco de conteúdo diz respeito diretamente aos jogos africanos e a sua relação com a educação matemática. E como eu já falei, um dos textos importantes e estruturais para esse momento foi o texto do Rinaldo Pervidó, no seu texto denominado O Jogo de Mancala. Né? E um outro material também de Celso José dos Santos, né? Que focava também o jogo de Mancala. Então, a nossa primeira experiência prática de trabalhar a história e cultura afro-brasileira, tentando fazer o resgate e a compreensão dos elementos que compõem a cosmovisão africana na nossa realidade, como isso nos liga a uma ancestralidade africana, né? Nós encontramos justamente a questão operacional ou o dispositivo para fazer esses deslocamentos e suscitar tudo isso nos jogos africanos, em particular o jogo de Mancala. Para operacionalizar cada um desses blocos de conteúdos, nós passamos a desenvolver rodas de conversa. E além das rodas de conversa, nós incentivamos os acadêmicos a trazerem para a sala de aula outras propostas de jogos africanos que não fossem apenas aqueles que foram apresentadas por nós nos textos em discussão. Nesse caso, a proposta inicial foi o jogo de Mancala. E a partir dessa motivação, os alunos trouxeram então outras possibilidades de jogos, como o jogo de Xicima, o Ioté e as regras da tarumbeta, né, que já tínhamos sabido alguma coisa sobre ela, entretanto, nós não conhecíamos efetivamente como se jogava, quais eram as regras do jogo. Né? Isso enriqueceu bastante o trabalho. E a partir da produção dos materiais que foram feitos em sala de aula pelos próprios alunos, nós levamos também essa proposta de trabalho com jogos para o contexto do Quilombo Mimbó. Visto que a gente teve representantes em sala de aula falando sobre a sua história, nós também nos comprometemos de retornar para a comunidade aquilo que nos foi apresentado e aquilo que nós conseguimos construir, enquanto proposta de material didático a ser trabalhado, né, pelos alunos da matemática com os alunos da escola. E a partir de tudo que nós conseguimos construir dentro do núcleo temático 2, nós fizemos um evento que foi uma amostra desse componente curricular, em que nós tivemos a oportunidade de ir por meio de banners e exposição dos materiais, no caso jogos, né, levar novamente até a comunidade de Angical, abrindo as portas do Instituto para que os alunos das escolas pudessem vir e vivenciar o que foi efetivamente construído dentro dessa proposta curricular criada para o Núcleo Temático 2. Bem, também tivemos uma experiência com o curso de licenciatura de Física, com a implementação do Núcleo Temático 1. Só que o foco, dessa vez, foi a Lei 11.645, voltado para a questão da história e da cultura indígena. Para isso, nós organizamos um bloco de conteúdo organizado em 4 tópicos, sendo que o primeiro deles foca a questão do currículo, cultura popular e multiculturalismo, tendo como principal referencial aí Giroux e Simon, para discutirmos a ideia de currículo. Depois tivemos também uma discussão com foco específico, né, na Lei 11.645, e para isso nós usamos como parâmetro, né, o texto de Paladino, e na sequência nós avançamos para a discussão da história e cultura indígena, olhando para os aspectos mais gerais da cultura brasileira e olhando também para as questões específicas do Piauí. Para isso, nós usamos 2 textos, respectivamente, de Luciano e de Franco. E buscando uma aproximação da física com a etnomatemática, buscamos ancoragem nos textos de Anacleto e Santos e também de Souza, ambos os textos que focam uma discussão acerca da etnofísica. Foram textos bastante também ilustrativos e importantes, né, para que a gente pudesse fazer essa discussão, até então não realizada ali no âmbito do Instituto, com foco nesses aspectos. Né? Bem,
No ano de 2016, esses dois componentes curriculares, eles foram extintos, né? Visto que houve uma mudança curricular. A partir dessa data, instituiu-se um currículo em que a etnomatemática efetivamente passou a ser incorporado dentro de dois componentes curriculares. Um primeiro componente curricular, que é a metodologia do ensino da matemática com a carga horária de 45 horas, em que a etnomatemática aparece como uma das tendências de ensino. E um outro componente curricular, que é o projeto integrador, que inicialmente aparece como no módulo 4, com a possibilidade do trabalho com a etnomatemática, sendo que o foco desse componente curricular é justamente a pesquisa em etnomatemática. Então, esses são os dois elementos de dentro do currículo da formação de professor na área da matemática que efetivamente passa a institucionalizar esta perspectiva de pesquisa e de ensino no campo do Instituto Federal. E mesmo com o fim desses componentes curriculares, a experiência com os dois núcleos temáticos foi bastante interessante, visto que os alunos ficaram tão interessados na possibilidade do desenvolvimento de pesquisas com a temática dos jogos africanos e também com os artefatos indígenas, que nós formamos um grupo informal, inicialmente, né, visto que eu estava diretamente e estou ligado ao grupo de estudos de pesquisa em educação, inclusão e políticas públicas, o GPIP, e dentro desse grupo de pesquisa tem uma linha voltada para a questão de diversidade, onde eu desenvolvo as pesquisas com etnomatemática. Mas gradativamente, os alunos que se agregaram, né, no entorno dessa temática passaram ali a ter uma dinâmica própria, né? E surgiu então um grupo de estudo em etnomatemática no ano de 2017, com esses alunos oriundos da disciplina núcleos temáticos. E aí passamos a explorar e aprofundar os textos trabalhados na disciplina e outros textos, e o que resultou posteriormente foi justamente a possibilidade dos alunos, né, implementarem, elaborarem projetos de pesquisa. Então, nós fizemos um grupo que funcionava periodicamente de forma presencial, mas também fizemos grupo na sua versão virtual, em que inicialmente foi criado um grupo de WhatsApp e também estruturado uma sala do tipo Classroom, em que a gente passou a organizar atividades de produção de texto, inclusive aí a questão do projeto de pesquisa, que como nós vamos ver um pouco mais adiante, deu a oportunidade de criação de um conjunto de artigos, né, que foram publicados em... Então, dentre os diversos artigos que foram publicados, foram artigos originados diretamente dos alunos do curso de graduação, dos alunos de pós-graduação e também do Programa Institucional de Bolsa de Incentivo à Pesquisa, o PIBIC. Então, nessa oportunidade, nós pudemos elaborar aí os projetos de pesquisa que deram origem a artigos e também a TCCs, e que foram alguns deles publicados em eventos locais, como o caso do Seminário de Pesquisa e Extensão, o SEMPEX, e foram publicados em outros eventos, conforme nós vamos colocar um pouco mais adiante, né, de abrangência nacional e até mesmo internacional. Aqui nós temos como um exemplo, né, de evento em que a gente teve a oportunidade de participar, muito de aprender e também compartilhar um pouco do que nós aprendemos, né, que foi o Memórias de Baobá, promovido aí pela Universidade Federal do Ceará, no caso a Faculdade de Educação, ligado à Universidade Federal, em que a gente teve a oportunidade de conhecer o Dr. Rinaldo pessoalmente, né, de ter adquirido o material dele, inclusive essa foto aqui que vocês estão vendo, em que aparece o Dr. Rinaldo Pevidó, isso aí foi no ano de 2016, quando estávamos justamente organizando a disciplina núcleo temático, tivemos a oportunidade de participar de uma oficina com ele. Então, aí essa experiência prática nos ajudou muito na implementação das nossas atividades, né? Temos uma gratidão enorme com o Dr. Rinaldo Pevidó, que inclusive esteve conosco logo no ano seguinte em Angical, né, que fez também uma belíssima oficina e apresentou o seu trabalho, né, seus trabalhos de pesquisa, inclusive já também
finalizado o seu trabalho de doutorado, né? E numa versão posterior do Memória de Baobá, nós tivemos a oportunidade também, não só de aprender, mas agora também de compartilhar um pouco do que nós tínhamos aprendido a partir das nossas experiências aqui no estado do Piauí com jogos de tabuleiros africanos. Essa belíssima experiência com Memória de Baobá, nós começamos a implementar outros trabalhos também, agora trabalhos de campo, né? Nós tivemos a oportunidade de termos um dos projetos de pesquisa aprovado com bolsa, né? Em que nós tivemos dois bolsistas conosco, que foi o Luciano e também o Lucas Gabriel. Ambos já estão concluindo o curso de licenciatura em matemática, o Luciano com foco na questão da etnomatemática, né? Que tivemos aqui a oportunidade também de orientá-lo junto com a doutora Oleneva, e a sua defesa é agora ainda para este mês. A nossa experiência foi com vários artesãos da região do Médio Parnaíba piauiense, em que nós buscamos entender aí a matemática embutida nas suas práticas cotidianas, né? Tanto do uso quanto do feitio dos artefatos de ancestralidade indígena. Então, nós tivemos aí um trabalho implementado em 3 municípios, né? Que comprovadamente são originados de aldeamentos indígenas, né? E que as cestarias deles trazem marcas bastante peculiares que inclusive nos remetem a muitas das imagens dos trançados que nós encontramos nos materiais de Paulo Guedes, quando ele esteve estudando sobre os índios Bora da Amazônia, né? E foi muito gratificante esse processo de pesquisa em que nós desenvolvemos com os artesãos, né? Porque foi um trabalho de campo assim que enriqueceu bastante as nossas experiências no que se diz respeito à pesquisa propriamente dita e aos conhecimentos que podemos adquirir junto com esses mestres que são dominadores, né, de um tipo de conhecimento em que nós tivemos a oportunidade também de compartilhar dentro da instituição. Na mesma linha de trabalho, nós tivemos aí uma pesquisa de campo desenvolvido pela Raimundinha Villanova, em que ela fez aí um trabalho de etnomatemática buscando entender a física do tipiti, que é um instrumento também de origem indígena, mas ainda hoje utilizada no município de Santo Antônio dos Milagres e em muitos outros municípios do estado do Piauí, para fazer justamente a prensa da massa de mandioca, né, para produzir aí os seus derivados, a goma, a farinha. Então, é uma cestaria feita de taboca. Bem, os produtos dos nossos trabalhos de pesquisa, né, dos esforços individuais dos alunos em desenvolverem seus TCCs, eles foram publicados, né, em diversos eventos de abrangência regional e também nacional. Exemplo disso é que no ano de 2017 nós tivemos uma participação no Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa e Inovação, com um dos trabalhos focado na questão da ancestralidade indígena. Outra parte da pesquisa ainda com foco na questão indígena, foi apresentado no Congresso Nacional de Educação no ano de 2018, em Recife, né, Pernambuco. E recentemente, né, tivemos uma dupla de alunos, o Luciano e a Raimundinha, que foram apresentar um trabalho também que nós desenvolvemos, um trabalho de pesquisa no ELEM, né, que é o Encontro Latino-Americano de Etnomatemática, que aconteceu na Costa Rica, né? Então tivemos a grata oportunidade de termos aí os nossos representantes também nesse evento. É importante, né, destacarmos que além do potencial de produtividade acadêmica, né, conforme foi demonstrado aí a nossa participação em diversos eventos de abrangência regional, nacional e internacional, é o impacto do nosso trabalho também na comunidade, porque gerou o desejo de convivência, né? Nós passamos a perceber que, de repente, o que nós estávamos fazendo como um trabalho de estudo, de pesquisa, se transformou num movimento, passando a estar presente e agregado aos movimentos negros da região. As escolas passaram a incorporar como recurso didático, né? Começaram a reconstruir esses jogos. Passamos, ao mesmo tempo, a receber demandas para a formação de professores das escolas da região, o que nos possibilitou criar oficinas, né? Junto com o Núcleo de Estudos e Pesquisas de Afro-Brasileiros Indígenas, nós pudemos, então,
criar um festival de jogos africanos, que foi bastante interessante, né? Justamente numa culminância de final de ano, no mês de novembro, né? Fazendo alusão também ao Dia da Consciência Negra. Mas o interessante de tudo isso é que esse movimento ele se tornou algo permanente, que acontece durante o ano todo, né? E para além disso, né, em síntese, nós conseguimos aí produzir 4 trabalhos de conclusão de curso de nível de especialização, 4 trabalhos de conclusão em nível de graduação na área da matemática e um no campo da física. Atualmente, né, tenho desenvolvido um trabalho em nível de doutorado, em que tenho como objeto de estudo 2 jogos de tabuleiros africanos, que é o BAL e o jogo de tarumbeta, voltado para a questão do cálculo mental, visto que a literatura aponta de forma recorrente, principalmente os jogos de Mancala. Entretanto, percebemos que há uma lacuna quanto a se trabalhar especificamente essa potencialidade que é o cálculo mental, e que hoje é requisitada como um dos elementos a ter serem trabalhados nas escolas, né? Visto que a BNCC faz uma previsão de que essa é uma competência que deve ser desenvolvida desde o segundo ano até o sétimo ano do ensino fundamental. Então, observando essa necessidade e a potencialidade que esses jogos demonstram, é que agora nós estamos focando um estudo voltado especificamente para essa relação entre os jogos de tabuleiros africanos e o cálculo mental. Bem, dado o tempo nosso que é bastante resumido, né, temos muitas outras coisas para discutir, mas caso surjam as dúvidas, né, queiram fazer os comentários, vocês podem deixar registrado aqui, que nós iremos estar aguardando, né, atentos para ampliarmos a nossa discussão no momento do debate ao vivo. Bom, obrigado a todos novamente pela oportunidade de estar aqui participando desse grandioso evento. Até mais. Olá, eu sou Isabel Cristina Machado de Lara. Gostaria de agradecer o convite feito, em primeiro lugar, pela professora Oleneva, desde o ano passado, para a participação, né, no grande evento Vem Brasil, e agora ao professor Carlos Matias, que, em parceria com a professora Oleneva, está proporcionando esse momento maravilhoso, né, entre o Vem Brasil e o Vem Humanistas. Eu sou brasileira, moro na região sul do Brasil, em uma cidade chamada Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, e estou muito feliz em poder estar aqui nesse momento, né, conectada com muitas pessoas de diferentes cidades e estados brasileiros e de fora do Brasil. Vim aqui, então, compartilhar com vocês, né, os estudos que eu venho realizando junto ao meu grupo de pesquisa, a etnomatemática como método de pesquisa e de ensino na educação básica, possibilidades para o reconhecimento de diferentes modos de matematizar. Eu sou formada em licenciatura plena em matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu realizei também o meu curso de mestrado e doutorado, finalizando em 2008, em educação, né? Em 2011, eu iniciei o meu pós-doutorado em Educação em Ciências e Matemática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS, onde eu estou até hoje como professora permanente do programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre algumas etapas e deslocamentos da minha trajetória acadêmica e da minha trajetória como pesquisadora. Tudo começa, então, né, durante meu mestrado em Educação, em 1998, quando eu faço estudos e pesquisas na linha Estudos Culturais. Eu busco apresentar uma análise genealógica dos modelos pedagógicos brasileiros, procurando, né, perceber como se deu a constituição de diferentes sujeitos matemáticos no século XX. Aí, então, é meu primeiro contato com Michel Foucault, né, principalmente para entender a preocupação central dele, que é a questão do sujeito, a sua constituição dos processos de objetivação e subjetivação, que era também a minha preocupação durante o mestrado.
Então, entender sobre relações entre sujeito e verdade, questão do poder-saber, efeitos de verdade no interior dos discursos. Então, Foucault traz que o discurso constitui objeto de que fala, e a dispersão e repetição de determinados discursos é que estabelece as verdades sobre as coisas. Foucault discute a questão do governo, em particular a vontade de poder, o governo de si e dos outros, a vontade de verdade, a busca de legitimidade. Então, ele apresenta as instituições, mecanismos, técnicas e dispositivos de controle muito diferentes uns dos outros, de acordo com sua época e seus níveis. O que me preocupa, então, em Foucault, principalmente, para analisar essa subjetivação do sujeito matemático, é a questão das disciplinas. As disciplinas como métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, impõem uma relação docilidade-utilidade, fabrica corpos submissos e exercitados, aumentando assim, então, a sua obediência em termos políticos e a sua utilidade em termos econômicos. Ele apresenta a disciplina sobre 2 eixos, disciplina saber, disciplina corpo, que produzem individualidades, sujeitos disciplinados, e operacionaliza as relações de poder por meio de técnicas e dispositivos de controle. Então, ele apresenta a norma, a vigilância hierárquica, o registro contínuo, o exame e a classificação. E eu faço a análise do exame, em particular o exame de vestibular da URGS, para perceber os deslocamentos dessa subjetivação do sujeito matemático que aprende. Então, eu consigo fazer um estudo sobre a questão do poder disciplinador da matemática, como um conjunto de conhecimentos para a produção e o controle minucioso do modo de pensar e raciocinar do estudante, capaz de produzir determinadas habilidades mentais por meio da imposição e sujeição a esse modo de pensar. Então, é possível perceber que uma vontade de poder de alguns discursos que foram constituídos historicamente, produzindo diferentes racionalidades filosóficas e diferentes modelos pedagógicos, em particular no século XX aqui no Brasil, um estudo já apresentado por Fiorentini, em 1995, e esses modelos pedagógicos acabam reforçando a ideia de totalidade e universalidade da matemática, produzindo diferentes sujeitos matemáticos em diferentes momentos. Claro que todos esses movimentos, eles são atravessados por tramas históricas, por redes de relações de poder, relações de luta, mecanismos de governo e movimentos de contraconduta e de resistência. E no âmbito do ensino da matemática em particular, foi possível perceber que existe um deslocamento muito importante, em particular no modo que as questões do vestibular da URGS eram feitas e no modo como os modelos, né, pedagógicos e as práticas docentes foram se deslocando aqui no Brasil. Então, a gente se vê, até o momento, a homogeneização das formas de pensar dos indivíduos, fundamentados numa racionalidade cartesiana, onde o pensamento abstrato era o pináculo do conhecimento, e, a partir de outro momento, interessa salientar as diferenças. É o momento em que entra, então, na educação matemática, as discussões com perspectivas socio-etnoculturais. É nesse momento, então, que eu conheço, né, o trabalho do professor Ubiratã D'Ambrosio e me aprofundo em relação à cultura e ao programa etnomatemática. Então, a pretensão de D'Ambrosio é combater a educação matemática que está até então a serviço da estrutura do poder dominante, com o papel de manter e reforçar as desigualdades e injustiças sociais. Então, né, ele procura evidenciar a importância do reconhecimento de que cada grupo cultural tem suas formas de matematizar, apontando que apenas quando se explica, conhece, entende e se lida com a realidade dentro do contexto holístico, que é possível ter visões totais e completas da realidade. Então, ver, né, claramente nesse meu estudo, que um sujeito matemático dotado de habilidades mnemônicas, capaz de utilizar a matemática pela própria matemática, ele vai dando lugar a um sujeito matemático com competências múltiplas, polivalente, flexível, que além do domínio da técnica, tem a visão do todo e tem a capacidade e acessibilidade de aprender. De certa forma, eu continuei esse estudo no doutorado em educação, em 2003, porém agora
aprofundando a questão da avaliação como um dispositivo de controle e me focando na subjetivação do professor de matemática, na análise dos exames nacionais, né, que são feitos ao final da graduação. Então, a constituição do sujeito enquanto estudante, não é? Ele é, de certa forma, legitimado pelo exame vestibular, ao final do ensino médio, pelo ENAD, e a constituição do sujeito professor de matemática pelos exames nacionais ao final da graduação. E, por meio dessa pesquisa, foi possível perceber também esse deslocamento quando da passagem do ENC, que era o provão, né, para o ENAD, em 2004, que apresenta uma prova de formação geral. Então, o perfil do professor de matemática produzido por meio desses exames também se desloca. Então, ele, né, parte, né, da ideia de formar um professor, né, dotado de habilidades mecânicas e conhecimentos de conteúdo para um sujeito mais flexível, polivalente e multicultural, capaz de criar, analisar e interpretar. Bom, e aí começa a minha trajetória como pesquisadora, onde eu pude, então, aprofundar esses estudos, não é, culturais, principalmente em relação à etnomatemática. Foi quando eu organizei o grupo de estudos e pesquisas sobre etnomatemática que eu coordeno na PUC. Eu vou falar um pouquinho dessas primeiras pesquisas e os seus deslocamentos teóricos. Antes de iniciar na PUC, eu orientei um trabalho de TCC da Eliane Maria Hoffmann-Wery, que ela analisou o saber matemático na vida cotidiana, um enfoque etnomatemático. Foi um trabalho muito bonito, onde ela entrevistou e observou 5 profissionais com baixa escolarização, que foi uma cozinheira, uma costureira, um marceneiro, um construtor e uma zeladora. Então, ela pôde verificar, né, e reconhecer as diferentes formas de matematizar que esses profissionais apresentaram e que tipo de operacionalização, né, poderia se sugerir a partir disso em sala de aula. Em 2011, então, eu comecei meu pós-doutorado em Educação em Ciências e Matemática na PUC, no projeto Inovação e Interdisciplinaridade na Educação em Ciências e Matemática do século XXI, e fiz um mapeamento das pesquisas que foram feitas, pesquisas de mestrado e doutorado, sobre a questão da interdisciplinaridade, percebendo como isso ocorria nessas pesquisas. Então, eu encontrei 1.200 dissertações e teses, né, pelo site de busca da CAPES, e dessas 1.200, 139 envolviam matemática, e foi essas que eu me detive. Né? Procurei investigar aquelas que possuíam uma maior integração entre disciplinas, e eu pude perceber, então, que a interdisciplinaridade ocorria principalmente quando as propostas de ensino envolviam a etnomatemática ou a modelagem matemática. Foi em 2011, então, que eu conheci a professora Maria Salete Benvenguti. Nós trabalhamos juntas, dividimos algumas disciplinas e pudemos fazer algumas investigações a partir dos nossos estudantes de mestrado e doutorado. Ela já estava preocupada com essa questão das confluências, né, entre modelagem matemática, resolução de problemas, projetos e etnomatemática. Então, foi com ela que eu comecei a participar de alguns eventos, né, a 13ª Conferência Interamericana de Educação Matemática em 2011, que ocorreu em Recife, onde eu tive o prazer imenso de conhecer, né, pessoalmente o nosso querido professor Ubiratã Ambrosio. Em seguida, nós participamos do 7º Cinemem, que é uma conferência nacional sobre modelagem na educação matemática, e apresentamos um trabalho, modelagem e modelação nas ciências da natureza e matemática, algumas propostas pedagógicas. Aí eu ampliei a minha rede de conhecimentos, não é? Conheci o querido Milton Rosa, o professor Bassanese, o Johnny e o Burak. Em seguida, eu fui para a Argentina, levando esse trabalho, não é, sobre modelagem etnomatemática, no Encontro Internacional de Ensino das Ciências e da Matemática, em 2011. E quando eu volto, então, com novos orientados, em especial a Eliane Velho, que tinha sido minha orientada na graduação, então eu busco aprofundar, né, os nossos estudos e começamos, então, a entrar em outras perspectivas e estudamos, então, Eduardo Sebastião Ferreira, que, sem dúvida nenhuma, é um pesquisador muito importante, não é, para a etnomatemática. Nos debruçamos na questão da etnociências, no texto que ele apresenta em 2003,
e ele busca, né, por uma teoria da etnomatemática, e nós ficamos muito intrigados, né, interessados, quando ele pergunta qual é o enigma da etnomatemática. Então, o enigma é como se apropriar do conhecimento étnico na sala de aula, buscando uma educação com significado. Como fazer a ponte entre este conhecimento e o conhecimento dito institucional. Então, ele, inclusive, né, ele amplia, né, o conceito e diferencia étnico de etno, mostrando a amplitude do conceito de etno no prefixo da palavra etnomatemática, né, já tão bem explicado por Biratan D'Ambrosio. Aí, então, ele apresenta, né, a etnomatemática como recurso pedagógico, que, partindo do contexto social, ele vai percorrer as etapas de etnografia, etnologia, antropologia, né, com a espiral, a modelagem matemática. Então, a modelagem matemática participa, não é? No sentido de encontrar um modelo, técnicas e estratégias matemáticas, e, a partir disso, buscar a validação, né, ou dessa solução ou dessa não solução dentro desse contexto que foi estudado. Bom, então, nós continuamos com o trabalho sobre os saberes etnomatemáticos, né, da Elie Anivelle. Em particular, ela se dedica à questão de profissionais de marcenaria e faz um trabalho lindíssimo sobre possibilidades para o ensino de geometria, articulando, então, a etnomatemática e a modelagem. Depois eu apresento esse trabalho no 7º Congresso Ibero-Americano de Educação Matemática, o CIBEM, que ocorre em 2013 em Montevidéu. Encontro novamente D'Ambrosio e o Milton Rosa e o Daniel Ori, que, sem dúvida nenhuma, né, foram autores muito importantes para as nossas pesquisas. O 16º ICTMAN, em 2013, em Blumenau, também apresentamos esse trabalho. Com a entrada de novos orientados, os nossos deslocamentos teóricos continuaram. Então, nós aprofundamos o conceito de cultura por meio, né, de François Laplantine, Lévi-Strauss e o Herkovitz. O Lévi-Strauss, na verdade, já havia sido citado, não é, por Sebastiane Ferreira em seus estudos. Além disso, né, nos aprofundamos nas perspectivas e abordagens que eram feitas sobre a etnomatemática, com Paulo Gerdes, Márcia Asher e Robert Asher, Bill Barton e a Gelsia Kniznik. Mas algumas preocupações ainda eram evidentes, né, entre o nosso grupo. Em particular, né, a questão da legitimação de determinados saberes em detrimento a outros e a subjetivação dos estudantes da educação básica de um determinado modo e não de outro, atravessados por relações de poder. Então, eu voltei em particular aos meus estudos Foucaultianos, buscando alguns argumentos já na minha dissertação e na minha tese, né, em relação, principalmente, à questão da virada linguística e a virada cultural. E aí, então, nós começamos os nossos estudos com Wittgenstein. Então, para Foucault, os discursos deixam de ser vistos como conjunto de signos e passam a ser vistos como práticas que formam sistematicamente os objetos que falam. Então, eles são feitos de signo, mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para designar as coisas. E é esse mais que Foucault nos diz que a gente tem que fazer aparecer nessas práticas, né? E, ao mesmo tempo, né, nós vemos em Wittgenstein a questão, né, dos jogos de linguagem, quando ele afirma que o significado de uma palavra é seu uso na linguagem. Então, sua significação é dada a partir do uso que se faz dela em diferentes práticas no interior de um jogo de linguagem, expresso em uma forma de vida. Então, Wittgenstein nega a existência de uma linguagem universal, né, tão defendida, né, pelo discurso moderno, e coloca sob suspeita a linguagem matemática universal e os diferentes usos da matemática. Também foi nossa preocupação diferenciar o termo saber e conhecimento. Para isso, a gente utilizou a arqueologia do saber, né, e os estudos de Veiga Neto e Nogueira. Outra questão também é a utilização, né, do termo de matemáticas, a matemática do pedreiro, a matemática do agricultor, a matemática da costureira, frente ao uso, né, do termo diferentes modos de matematizar, diferentes usos da matemática.
Também participamos, então, com a chegada da Kathleen Kreutz, né, ao grupo de pesquisa, da 18ª Reunião Latino-Americana de Matemática Educativa, que ocorreu na Colômbia. E apresentamos 2 trabalhos, o trabalho da Kathleen Kreutz, que trata da etnomatemática e etnociências nas narrativas de um colono alemão de Santa Maria do Herval, que é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, e o trabalho da Maiara de Araújo Saldanha, Etnociências, um olhar sobre os saberes tradicionais da pesca artesanal. E em 2015, então, a Eliane Maria Hoffmann Velho defende sua dissertação, né, a aprendizagem da geometria e etnomatemática como método de pesquisa, onde ela analisa as contribuições da etnomatemática como método de ensino para a aprendizagem de geometria por meio dos saberes de um marceneiro. A Kathleen, então, defende a dissertação etnomatemática e relações de poder, uma análise das narrativas de colonos descendentes de alemães da região do Vale do Rio dos Sinos. Ela faz uma análise genealógica, né, compreendendo e identificando os processos de geração, organização e difusão de 3 colonos descendentes de alemães residentes na região do Vale do Rio dos Sinos, no município de Santa Maria do Herval. E a Maiara consegue fazer a sua defesa sobre histórias de pescadores, uma pesquisa etnomatemática sobre os saberes da pesca artesanal da Ilha da Pintada, aqui no Rio Grande do Sul também. Ela analisa os processos de geração, organização e difusão dos saberes utilizados pelos pescadores artesanais dessa ilha. Além disso, Jonathan Daniel dos Santos faz a defesa da sua dissertação, Saberes Etnomatemáticos na Formação de Professores Indígenas do curso de Licenciatura Intercultural na Amazônia. É um trabalho muito bacana, onde ele analisa como as práticas e saberes etnomatemáticos expressos pelos indígenas da Amazônia são pensados na formação dos professores indígenas. Bom, aí em 2016 ocorre o CIMEI, o 5º Congresso Brasileiro de Etnomatemática. Eu e algumas pesquisadoras do meu grupo vamos até Goiânia, realizamos uma oficina sobre etnomatemática, formas de vida e jogos de linguagem, possibilidades para a sala de aula. Nesse ano também, em 2016, teve a defesa da dissertação da Kelly Daiane Ferreira Rodrigues, minha orientada do Amapá. Ela terminou o mestrado e agora voltou, né, fazendo o doutorado comigo, e ela faz um lindo trabalho sobre a construção de caixas de mar abaixo na comunidade quilombola do Curiaú, uma abordagem etnomatemática. Então, ela analisa o modo como foram gerados, organizados e difundidos os saberes matemáticos envolvidos na confecção de caixas de mar abaixo na comunidade quilombola do Curiaú. Na mesma perspectiva, Jackson Luiz Santos de Vargas defende a dissertação Uma abordagem etnomatemática sobre as implicações dos números no Batuque do Rio Grande do Sul. Então, em ambos trabalhos, a questão toda era, em um primeiro momento, operacionalizar a etnomatemática em sala de aula. Contudo, foi necessário primeiro resgatar esses saberes, se aprofundar, conhecer, como pesquisador, de que modo esses saberes, tanto na produção das caixas como na questão do Batuque do Rio Grande do Sul, de que modo esses saberes que envolviam matemática foram gerados, organizados e difundidos. Finalizando, então, 2018, a Luciane Santoro Friedrich faz uma análise muito bacana dos jogos de linguagens que ocorrem dentro das salas da educação infantil. É um trabalho muito bonito sobre o ensino da matemática na educação infantil, uma análise das percepções de professores e dos jogos de linguagem presentes em sua prática docente. Aí, então, a gente sai em busca com os novos orientados, né, a essa operacionalização da etnomatemática como método de ensino, né, tendo como base e inspiração o recurso pedagógico de Sebastiane Ferreira. Bom, a partir do programa etnomatemática, então, se criam condições para que o estudante reconheça e compreenda o modo como o saber matemático foi gerado, organizado e difundido dentro de determinados grupos culturais. Tal compreensão possibilitará a esse estudante uma reflexão acerca de saberes que foram ou não legitimados na perspectiva da matemática acadêmica, visando assim, como afirma D'Ambrosio, né, aprimorá-los, incorporando a ele valores da humanidade sintetizados numa ética de respeito, solidariedade e cooperação. Então, fica evidente no programa etnomatemática essa visão humanista, né, essa visão humanista da matemática.
Bom, e era um momento muito propício para pensar, então, nessa operacionalização, uma vez que os fundamentos pedagógicos da BNCC tenha, né, agora, e não que isso já não ocorria, né, nos antigos documentos, mas fica muito explícito o foco no desenvolvimento de competências. Então, a questão do saber e a questão do saber fazer. Então, saber em relação à constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, e o saber fazer em relação à mobilização desses conhecimentos, dessas habilidades e dessas atitudes e valores. Fica muito explícito na BNCC, né, que a preocupação, né, do ensino na educação básica é inserir esses conhecimentos culturais, em particular na primeira competência específica de matemática para o ensino fundamental, que aponta a questão de reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva. E a quarta competência que aponta fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais. Bom, então, a partir da perspectiva da Ambrosiana, né, e da perspectiva de Wittgenstein, é possível conceber a etnomatemática como método de pesquisa e de ensino que possibilita analisar os diferentes jogos de linguagem presentes nas práticas discursivas de distintos grupos culturais. Para organizar esse método, o meu ponto de partida foram os passos sugeridos por Ferreira em 2003, não é? A etnografia, a etnologia e a validação. Eu busquei aprofundar esses termos principalmente em Levi-Strauss e Laplantine, e busquei por uma analogia das 3 etapas apresentadas por Ferreira com as 3 das faculdades ou capacidades que, segundo Immanuel Kant, constituem a mente enquanto um aparato representacional. Bom, então, Immanuel Kant nos mostra, né, que tudo começa pela intuição, pela sensibilização e pela percepção. Então, a primeira faculdade seria a faculdade do intuir, né, que de acordo com Kant, a sensibilização, percepção e apreensão. Os objetos nos são dados assim por meio da sensibilidade e apenas ela nos fornece intuições. Então, qualquer tipo de fenômeno que nós vamos analisar, a primeira coisa que a gente faz, então, é sentir esse fenômeno, por meio dos nossos sentidos, observar. Assim, Kant apresenta a segunda faculdade, a faculdade do entendimento, que é composto pela questão da compreensão e explicitação. De acordo com Kant, os objetos, são pensados, porém, por meio do entendimento. E deste surgem os conceitos. Então, chamou de entendimento a faculdade de reproduzir representações por si mesma, ou a espontaneidade do conhecimento. Então, a sensibilidade nos dá a forma da intuição. É apenas o entendimento que nos dará as regras. Bom, mas o entendimento não pode fazer nenhum outro uso desses conceitos, senão o de julgar por meio deles. Então, a terceira faculdade, a faculdade do juízo, que seriam as etapas de validação e expressão. O juízo é, portanto, o conhecimento imediato de um objeto. Portanto, a representação de uma representação do mesmo. Em cada juízo há um conceito que vale por muitos, e sob esses muitos, ele abarca ainda uma representação dada, que por sua vez refere-se imediatamente ao objeto. Então, é a questão da capacidade de julgar os fatos particulares a partir dos conceitos universais. Então, foi possível fazer, não é, uma analogia e pensar nesse processo cognitivo que seria desenvolvido por meio da etnomatemática como método de ensino, como as etapas onde nós percebemos, compreendemos e validamos. E é isso que se gostaria de fazer em sala de aula. O aluno perceber o fenômeno, compreender, não é, um contexto cultural e validar, né, de certa forma, esses jogos de linguagem, esses saberes matemáticos que estão sendo utilizados, mas não no sentido de validar, né, mas no sentido de reconhecer e de valorizar esses saberes. Bom, aí então as constituições das etapas desse processo, não é, que seria a primeira etapa, a etnografia, sensibilização e apreensão. A segunda etapa, a etnologia, compreensão e entendimento. A terceira etapa da validação, que seria a interpretação. Trata-se de um
né, processo cíclico. Bom, na primeira etapa, a sensibilização e apreensão, o cunho é etnográfico. A intenção é que o estudante estabeleça uma conexão com o grupo ou membros do grupo que será investigado. Ele vai buscar, direta ou indiretamente, levantar dados inerentes aos saberes culturais e matemáticos desse grupo, relacionados a seus fazeres em suas formas de vida. Por meio de observações, entrevistas e narrativas, percebe os jogos de linguagem que estão presentes nessas práticas discursivas e, por meio de sua intuição e imaginação, levanta suas hipóteses e apreende a realidade investigada. Na segunda etapa, então, da etnologia, vai ocorrer a compreensão e o entendimento. É a etapa onde faz emergir a lógica presente no grupo estudado. É o momento em que o estudante entende a realidade experimentada, buscando vincular as hipóteses levantadas sobre esses saberes matemáticos, né, percebidos, e dos jogos de linguagem retirados do uso que os pesquisados faziam desses saberes, aos conceitos apresentados pelo professor, né, presentes nos jogos de linguagem apresentados pela matemática acadêmica. Então, é nessa etapa que intenciona-se a identificação e a determinação de regras. Na terceira etapa, então, ocorre uma reflexão sobre os saberes matemáticos apresentados pelo grupo estudado, quando o estudante vai perceber a existência de semelhanças ou não de família entre os jogos de linguagem e seus diferentes usos, tanto aqueles apresentados pelo grupo cultural, quanto aquele eleito como legítimo no âmbito da sala de aula. É um momento em que analisam, caso existam, os limites do uso das regras identificadas dentro de cada forma de vida, reconhecendo que esses saberes produzidos por diferentes práticas discursivas podem ser vistos como formas de conhecimento. É possível, nessa etapa, então, validar modelos construídos com base nas duas primeiras etapas. Se for a intenção do professor, né, que o estudante construa algum tipo de modelo, é nessa etapa, então, que ele vai fazer essa validação. Bom, o estudante ele é visto como protagonista, né, em todo esse percurso, a partir do momento que ele vai a campo, tornando-se pesquisador, mas o papel do professor é extremamente importante para mediar as etapas de compreensão e de entendimento. Bom, essa proposta, não é, de ver a matemática, né, sendo ensinada por meio de um método que perpassa essas três etapas, já foram concretizadas em 3 estudos, né, em 3 pesquisas. A primeira dela é a pesquisa de Luiz Thiago Osterberg. Ele defende a sua dissertação Diferentes usos da matemática, a possibilidade da etnomatemática como método de ensino. Foi um trabalho muito bacana que ele realizou no interior do Rio Grande do Sul também, envolvendo profissionais com diferentes níveis de escolarização e levando a sua turma de alunos para fazer essa investigação com esses profissionais. Então, o objetivo geral foi compreender como o reconhecimento de diferentes formas de uso da matemática e suas regras modificam o modo como estudantes do ensino médio compreendem conceitos matemáticos, tendo a etnomatemática como método de ensino. Outra pesquisa muito bacana foi realizada por Gisela de Souza Ferreira. Ela defendeu a dissertação em março de 2019. O título é de Possibilidades para a etnomatemática como método de ensino, analisando os jogos de linguagem presentes em diferentes profissões. Então, aqui ela fez um estudo na intenção de analisar de que modo a compreensão de diferentes jogos de linguagem, evidenciados em distintas profissões, pode contribuir para a aprendizagem do conceito de função no primeiro ano do ensino médio, utilizando como método de ensino a etnomatemática. Por fim, agora em abril de 2020, a Juliana Batista Pereira dos Santos realiza uma pesquisa de doutorado muito bacana, onde ela consegue articular a etnomatemática e a história da matemática, evidenciando movimentos de contraconduta na educação básica. Então, ela busca categorizar ações pedagógicas emergentes da articulação da etnomatemática e da história da matemática e analisar de que modo tais ações contribuem para que os estudantes da educação básica compreendam a hegemonização dos jogos de linguagem presentes na matemática escolar. Bom, por fim, gostaria de agradecer a essa participação, né? Acredito que nós vamos ter várias coisas para discutir durante o debate
E finalizo com uma frase muito interessante de Paulo Freire, que diz que não há saber maior ou saber menor, há saberes diferentes. Então, o meu muito obrigada.